noite, querido. Boa noite. A expectativa de hoje, sua pro show do Macklin? A melhor possível, né? Macklin a gente já sabe que é bom o que ele faz. E agora ele consegue reunir a boa poesia alagoana com a boa música de Macklin. Assim, estamos com uma grande expectativa de que vai ser um show maravilhoso. Você pegar poesia e musicar não é fácil. Você sabe que um trabalho musical em Alagoas é muito complicado pela valorização ao artista, as pessoas muitas vezes não prestigiam e existe essa dificuldade comercial. E o Macklin teve esse projeto interessante, essa ideia, transformou nesse projeto nossos poetas e hoje está aqui no Teatro Deodora para poder mostrar ao público esse trabalho que eles já fazem há muito tempo e agora com essa novidade, musicar as poesias de grandes nomes de poetas alagoanos. Das melhores possíveis, né? Trata-se de um artista já bem conceituado, um trabalho muito bom. E eu sou fã, até meio suspeito de falar. Vai ser muito bom, com certeza. Eu acho que o trabalho hoje vai ser um trabalho muito em cima da memória, né? Sua expectativa para o show, então, é uma positiva? Sem dúvida. Tenho certeza que nós teremos um belo espetáculo. Eu acho que vai ser uma expectativa a melhor possível, né? Um compositor do tipo de Macklin, um cantor também, deve estar muito bem acompanhado, então deve ser perfeita essa noite. A expectativa é a maior possível. Eu conheço o Macklin do seu nascedouro, quando ele era um cantor e um compositor iniciante, ele concorrendo para cantar naquele programa que tinha do Pixinguinha, né? Às 6 horas aqui no teatro, pela Funarte. Então, ele evoluiu muito. E agora nos surpreende com uma obra maravilhosa, porque além da música ele está trazendo os poetas alagoanos. Então a obra dele tem um valor cultural muito interessante e eu quero parabenizá-lo e dizer, Macklin, o meu abraço, você sempre renovando, viu? Jorge de Lima, Ledo Ivo, Arriete Vilela, Gonzaga Leão, Jorge Cooper, esses poetas. Pois é, homens e mulheres vivos ou já encantados. Chegou Macklin, jogou música, deu uma pintada de poesia a mais e deu no que deu, né, Macklin? Esses poetas. Pois é, Gal. Finalmente. Finalmente, porque isso foi um parto muito longo, né? É gestação de elefante. Exatamente, 2 anos. exatamente. Quanto tempo exatamente? Olha, Gal, se eu for levar em consideração o primeiro poema que eu musiquei, que foi do Otávio Cabral, até o show, né, de logo mais, 12 anos. 12 anos. Gente, foi 12 assim, anos. um trabalho maduro, né? Foi. Apurado. Foi porque a questão é a seguinte, Gal. Quando eu musiquei o primeiro poema do Otávio, eu tive a vontade de continuar fazendo isso. Foi aquele vírus, assim. Aí, já no poema do Otávio, eu comecei a perceber que, para fazer da forma que eu queria, sem alterar absolutamente nada dos poemas, sem me permitir uma licença poética para alterar nada, eu teria que fazer com muita responsabilidade. Eu teria que, depois de fazer, teria que me convencer de que aquilo realmente valia a pena. Ainda mais se você pensar que aí eu comecei a música Jorge de Lima, Ledo Ivo, Arriete, por aí vai, quer dizer... Alguns você nem podia pedir autorização, né? Pois é, e ícones da poesia, inclusive até mundial, né? Você interferir na poesia desse povo é muito sério. Muito. Né? Eu costumo dizer que eu acho que a poesia é uma obra acabada em si mesma, né? Então você interferir na poesia e na obra desses caras, então... Ou você faz de uma maneira que você agrega algum tipo de valor, ou então é melhor nem se meter. E quando eu tive o entendimento real disso, aí eu fui depurando, eu fui tendo... Porque musicar, teve uns que eu consegui musicar assim, depois de 4 ou 5 anos. Começava, 4 ou 5 anos depois eu terminava. Só esperando maturar. Só maturando. E depois de tudo musicado, eu... fiquei ainda um tempo para achar que aquilo realmente poderia partir para uma gravação. Porque uma vez gravado, você gravou e está claro. Né? Quer dizer que quando você musicou o primeiro poema, não havia ainda a intenção de fazer um CD assim, esses poetas? Não havia. Foi só uma aventura inicial? Foi. Era um momento que eu estava achando que o meu discurso estava se repetindo. E aí eu encontrei com o Otávio Cabral. Aí eu falei, Otávio, você não poderia me dar alguns poemas seus? Aí ele me mandou, acho que uns 6 ou 7, e eu escolhi Caminhando, Tanto Passa Até Que Cansa.
E ali eu gostei daquilo. Quando eu Gostou da experiência? gostei, falei, pô, bacana, eu acho que eu vou continuar com isso aqui. Aí foi aí que me deu a ideia. Então eu vou musicar mais poetas alagoanos pensando no projeto do disco. Mas eu não pensava que ia demorar tanto tempo. Eu não pensei. Quem goste da palavra descascada feito polpa, tomei estrada e chumoso primeiro na palma da A quem goste da palavra despojada de arrependimento, voada, atrelada ao cós, submissa. A quem goste da palavra que não se perdeira, palavra de cabresto duro, reino que além da inspiração, você está falando de uma coisa de maturar também, trabalhar, da inspiração e transpiração, né? Além disso, o que é que retardou mais um pouco o projeto? Bom, os custos? Também, porque todo projeto, um disco, por exemplo, ele tem basicamente 3 etapas, né? Tem a primeira etapa, que é a etapa da criação. E eu já tive essa complexidade na criação, esse entendimento dessa complexidade. Depois de criado, houve a dificuldade de conseguir dinheiro para transformar no disco, a parte gravada. Mesmo, né? Depois de gravado, também teve outra pausa que foi porque eu concebi, a partir dos poemas musicados, eu comecei a conceber o projeto de outra forma. Eu queria fazer uma amálgama de algumas outras expressões artísticas. E fiz. Eu juntei num projeto só, que é o... Além de música e além poesia. de música e literatura e poesia, artes plásticas, com as telas do Pedro Cabral. No encarte do No CD. encarte e as telas que existem. Está lindo, tem que ver. E as telas existem mesmo. O Pedro Cabral pintou 13 telas que vocês vão ver no cenário do show, temáticas, a partir do que eu tinha musicado. E tem também o trabalho de design gráfico da Flavinha, né? Então essas expressões artísticas hoje existem. Então, para consolidá-las, levou um tempo. E aí o resultado, você achou que... Porque às vezes a gente faz uma coisa e elas vão, parece que vão se, usando o seu termo, amalgamando, como se elas fossem nascidas umas para as outras. Foi essa a sensação em relação Foi, por isso que exatamente, por isso que eu demorei. Pronto. Quando eu musiquei. Quando eu gravei. Então tá tudo gravado, tá lá. Quando eu gravei em 2007. Essa parte do Pedro Cabral, da Flavinha, com design gráfico, tudo, ficou nesse compasso de espera até agora, até o ano passado, até o final do ano passado. E por quê? Porque rapidamente eu entendi que o projeto só teria sentido se fosse eles, essas coisas todas, essas expressões todas juntas. Chegou momentos, Gal, que eu disse, não, quer saber, eu vou fazer como essa garotada está fazendo, velho. Eu vou pegar, já está pronto, está gravado aqui, está bem gravadinho, legal, vou botar dentro de um envelopezinho normal, sim, com as letrinhas. Aí, por outro lado, eu pensava, não, mas espera aí, eu estou lidando com a poesia do Jorge de Lima, Pesou, né, Macklin, essa coisa de dizer, puxa vida, eu vou mostrar um trabalho que não é só seu. Isso, pesou. Tem a responsabilidade de mexer com a coisa alheia ali. Se eu batalhei tanto para fazer uma coisa legal musicalmente, que eu acho que eu consegui, eu estou falando em nível de arranjos, as participações, né, a participação da Wilma, da Clara, da Leureni, do Júnior Almeida, cantando comigo em algumas faixas. Se eu
trabalhei isso com tanto cuidado, por que eu vou descuidar agora da parte gráfica, dessa outra? E qual foi a maior dificuldade assim, em relação aos poemas? Que cada um tem o seu estilo, tem o seu gênero, o seu jeito de fazer, né? Seu eu lírico dentro dessa proposta. O que é que foi mais difícil para você, na hora de casar as duas coisas? Legal. O que foi mais difícil para mim foi exatamente encontrar a música, a musicalidade que estava implícita naquele que está dentro do poema. Dentro do poema, que todo poema tem. Então, difícil no sentido de encontrar, não, porque eu sabia que tinha. De tirar as camadas e dizer, bom, é essa aqui. Isso foi, de uma certa forma, difícil. Mas para isso, em alguns casos, eu pegava, tentava me introjetar no poema para ter o entendimento a partir do... Eu tinha o meu entendimento, mas eu queria buscar o entendimento do que o poeta está propondo ali, entendeu? Então, esse jogo de entendimento do poema, levava um tempo. Outros não. Por exemplo, o do Jorge de Lima, eu confesso que eu já estava meio cansado de fazer isso, de trabalhar, de burilar, tirar as camadas. Tirar as camadas. Aí, uma bela noite, eu fui lá para uma casa que minha família tem lá no Sauaçuí, onde eu compus a maioria delas. Na madrugada ali, meu vinhozinho do lado, levei os 3 livros do Jorge de Lima. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer assim. Peguei um livro qualquer dele, um deles, né? E fiz assim, minha mãe mandou dizer, pá! Abri assim, ao acaso, caiu em Zumbi, que foi o poema que eu acabei musicando dele. Caiu em Zumbi, eu peguei assim, dei uma lida rápida, peguei o violão e comecei. E, Gal, foi a única também. Foi assim, toda. Eu costumo dizer que ela foi psissongrafada. Quem sabe? Pois é, e aí estava o silêncio na madrugada, só os grilinhos. Eu toquei, ela saiu todinha, eu toquei a primeira vez, eu mesmo não acreditei. Eu falei, ué? Aí toquei de novo, peguei o gravador, gravei quando terminei, que tomei meu golezinho de vinho assim, aí eu olhei para cima e disse, e aí, Jorge de Lima, gostou? Se ele respondesse, imagine, você ia correr não, muito. Aquele silêncio total. Eu falei, maravilha, quem cala consente, né?